Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sandoval Matoso com vocês, neste mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Palavra, um mês propício para nós vivenciarmos com muita alegria e profundidade a proposta do Palavra Encarnada, que é justamente esse momento em que nós nos unimos como comunidade, como obra, para realizarmos juntos, ou pelo menos pretender realizar juntos, a Palavra de Deus, a vontade do Senhor, a expressão do seu amor de pastor para cada um de nós. Então, que esse dia possa ser um dia repleto de bênçãos, repleto de graças, para que você possa ser lumen ainda mais de verdade, para que você possa corresponder ao chamado de Deus. Nesse dia, nessa terça-feira, o bom Deus, ele quer mostrar e revelar para ti todo o seu amor. Que nós possamos, então, permanecer na sua presença, invocando a Santíssima Trindade, dizendo: estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nós possamos, então, mergulhar no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Evangelho de hoje está no capítulo 6 do livro de São Lucas, versículos de 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi a uma montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria a gente testemunhar e aprofundar na leitura do Evangelho de hoje, na leitura orante da palavra. Cristo, ele vem nos lembrar da eleição dele por mim e por ti. Você que está me escutando aí, você, nossos irmãos, nossas irmãs das nossas casas, das nossas missões, você, filho da luz, você do grupo de oração, você dos grupos de acolhida, de aprofundamento, de todas as realidades vocacionais, você, amigo da Obra Lumen, que está escutando conosco e meditando o Evangelho do dia. Olha que coisa interessante. O Evangelho de hoje fala de eleição. Cristo, ele vem te lembrar e me lembrar de que eu e você somos escolhidos. Escolhidos para segui-lo, escolhidos para vivermos uma grande aventura, escolhidos para vivenciarmos um amor infinito, um amor imenso dele por mim e por ti. É interessante perceber que Jesus, antes dessa escolha, ele vai rezar. Ele passa a noite na montanha, ele passa a noite toda em oração a Deus. Cristo vem nos ensinar que a nossa escolha, a escolha dele por mim e por você, essa escolha ela foi feita a partir de muita oração e intimidade. E ele também nos convoca a pensar e refletir sobre o seguinte fato: eu e você temos tomado as decisões da nossa vida depois de uma oração. Olha que interessante, Cristo, ele passou a noite toda em oração. Às vezes a gente reza uma Ave Maria, às vezes a gente faz só uma intenção, não que essa oração seja pouca ou não seja o suficiente. Mas o que eu quero te lembrar, e lembrar também a mim, é que é necessário esse discernimento que Santo Inácio de Loyola vai nos dizer. Ora, qualquer decisão, qualquer escolha que eu tenho que tomar na vida, eu preciso estar em intimidade com Deus. Eu preciso saber se também isso é vontade de Deus. Afinal de contas, não é somente o teu estado de vida, não é somente a tua profissão, não é somente a pessoa que você está discernindo aí, um relacionamento ou não. São todas as decisões da nossa vida. Entregar totalmente o nosso coração a Deus. Então a pergunta primeira é essa: eu e você temos colocado as nossas decisões, os nossos discernimentos no coração de Deus?
É uma experiência muito bonita de abandono. Quando Cristo ele passa a noite em oração na montanha, aqui na Bíblia a montanha, ela tem essa associação, ela é uma metáfora também, né, para dizer que Cristo ele esteve subir a montanha, está mais perto de Deus. Então é necessário que eu e você também possamos subir a montanha. E nós da Obra Lumen subimos a montanha todas as vezes que nós nos rebaixamos para encontrar o Cristo abandonado e assim vivenciar o encontro salvífico com o anúncio do ressuscitado. Quando amanhece, Jesus chama os seus discípulos. Olha que bonito, Jesus chama no amanhecer, porque Cristo ele é a nova manhã, porque Cristo ele é o novo amanhecer, porque quando Cristo anuncia o seu chamado, um sol surge no horizonte da nossa vida. Que a alegria é ter feito despertar Seraf, o melhor, o inconfundível, o imbatível. E aí, lembrando Leandro Maia, né? E aí o que acontece? No nosso despertar, esse sol ele brilha, né? Quando a gente se consagra ali, esse sol ele brilha ainda mais. Mas a cada dia esse sol quer brilhar porque um coração chamado a ser luz, um coração chamado a ser lumen, ele experimenta o que é esse amanhecer, esse Cristo que aparece e traz luz, traz vida. Como vai cantar a música Filho da Luz, naquela voz inconfundível de Tessia, Ana Tessia, não é? A luz chegou, trouxe alegria e calor, desperta a vida que dormia só. Revela tudo o que escondido está e a verdade reina no horizonte e dentro de mim. Alô, queridos Dei! E aí o que acontece? Quando Jesus chama, ele escolhe 12. 12 é um número profético, 12 é um número sagrado, 12 é um número, né, que tem um significado. É o número da eleição, é o número da escolha. É tanto que lá no Apocalipse vai ter os 144 mil, que é justamente 12 vezes 12 mil, né? 12 vezes 12 vezes 1000. Então, é interessante como Cristo ele vai chamar, né? Ele chama de 2 em 2. Porque a caminhada não foi feita só, porque não teria sentido nenhum. De 2 em 2 e Cristo no centro, né? Então esse elemento da trindade também aí, da unidade, da união. O chamado que Cristo me faz também é um chamado para o irmão, porque ele sabe das minhas limitações. Ele sabe que para eu entender e compreender o amor, eu preciso de outra pessoa. E aí a gente pode, dependendo do seu estado de vida, rezar com isso, né? Rezar com o seu esposo, com a sua esposa, com seu noivo, noiva, namorado, namorada, pelo menos por agora, né, a sua realidade, com o seu estado de vida, você que é missionário, você que é sacerdote também com o seu chamado. Então isso é muito bonito também. E aí ele vai dizer, né, Simão, a quem colocou o nome de Pedro, e seu irmão André. A beleza de a gente ter irmãos também na caminhada, né? Graças a Deus, no Lumen, a gente tem muitos irmãos. Vamos louvar e agradecer também pelos irmãos de sangue, mas também, principalmente, pelos irmãos que nós nos tornamos. Lembro muito do Rondinelli, quando ele fala, né? Os laços de irmandade, de fraternidade, do carisma, são mais fortes do que os laços de sangue. E se você tem a oportunidade de ter, nessa sua caminhada, laços de sangue, né? Que são os seus irmãos biológicos, né? E do coração. E também esses laços espirituais, que coisa maravilhosa, né? E aí a gente vai ter Tiago e João, também irmãos. Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelote. Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Cristo ele traz o nome de cada um deles, né? Nesse evangelho a gente percebe o nome de cada um deles, por quê? Porque o chamado é nominal. Não é um chamado para uma massa, não é um chamado para um grupo, não é um chamado para uma classe, é um chamado nominal que me faz escutar esse chamado, escutar essa voz e corresponder na minha espiritualidade, na minha individualidade. Depois que Jesus chama, e é interessante que no Judas Iscariote está dizendo, aquele que se tornou o traidor. Se eu não correspondo ao meu chamado, eu vou cobrar, né? Na verdade, vão cobrar esse preço de mim. Então a gente precisa corresponder a esse chamado, a essa escolha. Depois disso, Jesus desce a montanha, né? Desce a montanha com moga. Olhe para quem está do seu lado aí, você que está nas nossas casas, né? De quem é moga, meu irmão? Mogalera, né? Imaginou? Eu queria ver Corra Linda, Jesus descendo nessa. Eu imagino uma duna, as dunas do Cumbuco, né? A duna da Sabiaguaba aqui de Fortaleza, né? Aqui perto do Ceará. O que acontece? Jesus descendo, eu imagino esses discípulos tudo correndo, né? Doido para evangelizar, né? Morrer ninguém queria morrer não, mas evangelizar a galera queria, né? Então a galera correndo, aquela coisa toda e tal. Mas é uma cena que eu imagino, né? De muita fraternidade. E eles descendo a montanha, param num lugar plano e ali, muitos dos discípulos, né? E uma grande multidão de gente. Várias pessoas estavam ali para escutar a voz de Jesus. Então é muito interessante perceber isso. Cristo ele vai até a multidão. Cristo ele vai atrás da multidão. Com os seus, né? Com os seus. E o que acontece? Essa multidão é diversa. É até um anúncio profético. A nossa luz, o nosso carisma, o nosso chamado tem que chegar a toda essa multidão. Não por orgulho e vaidade, mas porque é próprio da luz se espalhar. E é próprio da missão do cristão levar o nome de Cristo. Como ele vai dizer antes de subir aos céus,
para todos os confins da terra. Então tinha gente de um monte de canto, né? Judéia, Jerusalém, Tiro e Sidônia, que já era para outra região. Elas vieram para ouvir Jesus. Primeiramente eles vêm para ouvir. E depois o quê? Serem curados de suas doenças. Até quem estava atormentado por um espírito impuro procurava até tocar Jesus e era curado. E a multidão inteira queria tocar nesse Cristo, porque uma força saía dele e curava a todos. Hoje nós temos uma multidão nesse mundo que quer tocar nesse Cristo. Muitas vezes não sabe que Cristo é esse, e cabe a mim e a ti, cabe a nós, Obra Lumen, revelarmos, né? Revelar justamente esse Cristo abandonado, que dentro dele sai uma força, capaz de curar a indiferença, capaz de curar o egoísmo, capaz de curar o desamor, a desesperança. Que nós possamos tomar posse desse chamado, descer a montanha, né? Primeiro fazer o discernimento, descer a montanha, encontrar a multidão e anunciar esse Cristo que ela tanto deseja e necessita. Amém?